Shalom, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito do Espírito Santo de Deus. E para isso, eu escolhi um texto que está em Mateus, no capítulo 1, no versículo 18, que é onde a palavra, o nome da pessoa do Espírito Santo é citada pela primeira vez no Evangelho. E nós também vamos ler um outro texto que está em Lucas, capítulo 1, versículo 35, ok? Nesse texto aqui, a gente aprende quem é o Espírito Santo, porque toda vez que, aliás, a gente não aprende, a gente começa a aprender, né? Quem é o Espírito Santo. Toda vez que uma pessoa é apresentada na Bíblia pela primeira vez, a Bíblia descreve, de alguma forma, as características principais dessa pessoa, né? Então, aqui nesse texto está escrito assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, o texto diz que uma vida se iniciou no ventre de uma mulher. Uma pessoa, um ser humano, foi materializado no ventre de uma mulher, pelo poder, do Espírito Santo. E quem é essa pessoa? Essa pessoa é Jesus. E aqui no Evangelho, quem é Jesus? Jesus é exatamente a boa notícia. Jesus é a promessa. Jesus é aquele que estava sendo esperado. Então, qual é a função, o que o Espírito Santo realiza? Uma das funções, uma das capacidades, do Espírito Santo, que é Deus, porque a Bíblia o descreve sempre como sendo o Espírito de Deus, e realmente é bem difícil descrever o Espírito Santo, porque como Deus, ele tem todos os atributos exclusivos de Deus, os comunicáveis e os incomunicáveis, e é muito difícil descrever Deus. Portanto, eu vou começar assim. Em primeiro lugar, o Espírito Santo é Deus. Ele faz parte da Trindade. E ele entra em cena, Quando Deus vai trabalhar, o Espírito Santo entra em cena para tornar material aquilo que é espiritual, que é a promessa, que é o Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele forma o corpo do Senhor Jesus dentro do ventre de Maria. E existe aqui um verbo, que diz que a Maria achou-se grávida. E o que significa isso? Significa que ela encontrou sem procurar. Este verbo aqui, achou-se, em grego, não é um verbo que descreve uma ação de alguém que estava procurando. Sim, ela achou-se, mas ela não estava procurando. Ela descobriu, ela percebeu, ela não procurou, ela foi encontrada. Ela não criou, ela foi criada para esse objetivo. Ela não escolheu, ela foi escolhida, E esse nome, esse termo, espírito, ele tem exatamente o mesmo significado que a palavra espírito tem no Antigo Testamento. Em grego, a palavra espírito se pronuncia pneuma e significa vento. Assim como em hebraico, a palavra espírito também significa vento, ela é pronunciada ruach. E a característica primordial do vento. O vento, ele tem muitas funções e muitas características, mas assim, a característica primordial que permite que o vento seja vento e seja chamado de vento e não de ar, é porque ele está em movimento. Então, a característica principal do Espírito Santo é que ele nunca está parado. Ele está em movimento e ele está vivo.
Se ele não estivesse vivo, ele não estaria em movimento. E por que ele se chama santo? Porque quando a Bíblia fala o Espírito Santo, por que não cita somente o Espírito e sem este atributo? Porque este é um traço de caráter, é um traço da personalidade, né? É o que compõe o Espírito Santo. O caráter dele é santo, a personalidade dele é santa. E essa palavra santo, ela é um pouco diferente do que a gente imagina, né? Porque esse atributo do Espírito, ele comunica conosco, né? O atributo de ser santo. Para o Espírito Santo, quando esse atributo é colocado a ele, né? Colocado sobre ele, está dizendo que ele é puro, que ele é perfeito. Evidentemente, nós sabemos que não somos assim, né? Mas essa palavra santo, ela também significa em hebraico separado. Separado do quê? O espírito é separado. Esse vento que está em movimento, que é Deus, que é uma pessoa que está viva, ele está separado do quê? Ele está separado do que é ordinário. Ele está separado do que é torpe, do que é desprezível. Ele está separado do que é mau caráter, porque o caráter dele é santo, a personalidade dele é santa, ele é separado, ele não se mistura. Isso é o que o Espírito Santo vem realizar, vem ensinar, e ele nos acompanha, não é? Para exatamente nos ensinar isso. Então, a Maria foi uma serva, um vaso de Deus escolhido para que se materializasse o corpo físico do Senhor Jesus nela. E ela, aqui no outro versículo que eu citei, né, Lucas capítulo 1, versículo 35, ela pergunta para o anjo que está entregando esta revelação para ela, como isso vai acontecer? Perceba que na semana passada a gente estudou a respeito de uma pergunta, né, que João Batista fez para Jesus, e aquela pergunta era ofensiva. Esta pergunta aqui não é ofensiva, ela quer saber. Ela não está duvidando da capacidade daquele que vai realizar. Ela apenas quer saber como é que vai acontecer esse negócio. Ela fala assim, ó, respondeu-lhe, antes ela fala no 35, como isso vai acontecer? Eu não tenho relação com nenhum homem. Isso vai acontecer de forma terrena, de forma física? Eu não estou vendo ingredientes, eu não estou vendo elementos aqui que possam gerar isso que você está falando. Como é então que acontece? E aí o anjo começa a responder, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha só que coisa interessante. Como é que o nosso Deus opera esse negócio de materializar aquilo que é espiritual? Né? A Bíblia fala que o nosso Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E a gente sabe que a gente é matéria, uma parte de nós é matéria, né? Então, como que se materializam essas bênçãos? Como é que se materializa a promessa? Como é que se apresenta na forma material a promessa? Através do Espírito Santo. E aí ele diz assim, descerá, né? Então tem essa palavra aqui, descerá. Significa o quê? Que vem do alto, não é terreno. Aquele que vai realizar a obra está no céu e está trazendo do céu esta obra para cá. Ele materializará e virá do alto, não é terreno, não é com elementos terrenos, não é com a tua capacidade terrena, não é com a tua força terrena, vem do alto, vem do céu. E aí ele diz, sobre ti. Sobre ti é muito interessante, porque é uma pessoa, é sobre uma pessoa, descerá sobre você. E por que você? Porque Deus te escolheu para. Por que Maria? Porque Deus escolheu para. Ela não estava procurando, ela descobriu, ela foi criada para. Ela não escolheu, ela foi escolhida. Assim como nós fomos criados para.
Nós temos um propósito, há um motivo, há uma razão para nós termos nascido. Deus realizará algo em nós, materializará algo em nós. O nosso Deus materializará a promessa dele, o ide dele que ele passou para nós, será materializado em nós. Os benefícios, os frutos, a recompensa, né, que a Bíblia fala de fruto, fala de recompensa, fala de salário e fala de galardão, né, se materializarão. Galardão é lá no céu e recompensa é aqui na terra. Né? Então, quando ele fala descerá sobre ti, ele está dizendo descerá sobre aquele que eu escolhi, porque Deus escolhe. Paulo ensina isso pra gente lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Ele diz que Deus escolhe as coisas loucas do mundo, as coisas humildes do mundo, as coisas fracas do mundo, as coisas desprezadas do mundo. Parece que está descrevendo a gente antes de conhecer o Senhor Jesus, né? A gente era desprezado, fraco, humilde e meio doido, né? E aí, muitas vezes nós ficamos aborrecidos por causa dessas fraquezas. E hoje nós estamos aprendendo através da palavra a glorificar a Deus pelas nossas fraquezas, porque o homem ele escolhe o mais bonito, o homem escolhe o mais forte, o homem escolhe o mais inteligente, e Deus faz exatamente o contrário. O raciocínio de Deus, os critérios de Deus para a escolha são completamente inversos. Ao invés dele escolher o mais forte, ele escolhe o fraco. Ao invés de escolher o mais sábio, ele escolhe o louco. Ao invés dele escolher o mais valioso, o mais valoroso, ele escolhe o desprezível. Porque ele não precisa da força de ninguém, ele não precisa da sabedoria de ninguém, ele não precisa do conhecimento de ninguém. Aliás, ele não precisa de nada nem de ninguém. O nosso Deus, quando nos escolhe, ele está nos dando um privilégio. Porque ele nos escolhe? Ele escolhe por amor, para nós sermos participantes, coparticipantes, cooperadores na obra, cooperadores de diversas maneiras, inclusive testemunhando. Por que Deus te escolhe para te abençoar? Por que Deus te escolhe para te curar? Para que você seja um outdoor, para que você seja um testemunho vivo. E quem é o espírito do testemunho? O Espírito Santo de Deus, esse que a gente começou a estudar agora. Amém? Então, quando o nosso Deus vê o fraco, vê a gente na nossa deficiência, na nossa fraqueza, ele fala, é aquele ali. Eu fiz assim e fiz com um propósito, há um motivo para ser assim. Portanto, nós deveríamos ser mais gratos a Deus pelas nossas fraquezas, pelas nossas debilidades, pelas nossas dificuldades, pelas nossas deficiências, porque é justamente por causa delas que estamos sendo escolhidos por Deus, porque ele vai encher com, né, o poder. Ele fala, descerá sobre ti o poder. Essa palavra poder em grego, ela é pronunciada dunamis, você certamente já ouviu essa palavra, e dunamis não significa somente poder, né? A tradução dela é mais ampla. Dunamis significa força, habilidade, virtude. Olha só, Deus tem força para pôr sobre o fraco. Deus tem habilidade para colocar sobre o humilde. Deus tem virtude para colocar sobre o desprezado. Nosso Deus tem sabedoria para colocar sobre o louco, não é? Então, ele pega o material dele, o elemento dele, que veio do alto, desceu, né? Veio do alto sobre você, aquele que foi escolhido, e aí Deus coloca poder. Eu não tem problema nenhum, Deus tem bastante. Ele tem de sobra, ele tem em grande quantidade. Um atributo exclusivo de Deus é a infinitude. É infinito o poder de Deus. E ele pegará esse poder infinito, esta habilidade infinita, essa virtude infinita e colocará, adivinha sobre quem, né? Sobre você e sobre mim. E ele diz, esse poder é do Altíssimo. O Altíssimo, né, que acabamos de dizer, é o Criador, é o soberano, é o poderoso, é aquele que é totalmente capacitado. O Altíssimo é aquele que decide, é aquele que cria.
Não há necessidade de que algo nosso, alguma capacidade humana nossa seja utilizada, até porque foi justamente por não termos essa capacidade, sermos vazios de capacidade, que o Senhor decidiu nos encher, né, com o poder do Altíssimo. E Ele envolve-nos. Ele envolve-nos, então é uma coisa que vem de fora para dentro, ele nos agasalha, ele nos veste como quem é vestido, né, envolvido com um manto, esse manto de poder, esse manto de dunamis, esse manto de capacidade, de habilidade é posto sobre nós. Então é muito importante isso, porque o manto ele pode ser retirado. Ele não entra e se mistura conosco e torna parte de nós. Não, se você não usa o manto, se você deixa o manto num lugar, né? Eu estou falando, obviamente, né, de abandonar o Espírito Santo através das práticas de pecado. Né? Se a pessoa ela se distancia do santo, porque o santo quer nos santificar. O santo ele quer nos separar. O santo quer tirar a gente do ordinário e colocar-nos sobre o valioso. Ele quer pôr o valioso sobre nós. O que é o valioso? O valioso é o sangue do Senhor Jesus, né? E nós só conhecemos o Espírito Santo por meio do Senhor Jesus. Nós estamos dando um segundo passo aqui nesse relacionamento. Nós conhecemos durante 4 anos, enquanto estudamos o Senhor Jesus e os encontros do Senhor Jesus nas células, entendemos dentro do que é possível, né, nas nossas limitações, o caráter do Senhor Jesus, as práticas, as habilidades, o pensamento, a maneira de agir, a maneira de reagir, a maneira de responder do Senhor Jesus. E agora nós estamos dando esse segundo passo, aprendendo a respeito do Espírito Santo. E aqui no texto, ele continua falando assim: por isso, porque desceu sobre você escolhido o dunamis do Altíssimo, por isso, né? Ele está dizendo assim, por essa razão, é uma conjunção, essa palavra é uma conjunção gramatical, ela diz assim, o motivo que eu estou fazendo isso, né, é que o ente santo que há de nascer de você, a materialização da promessa que acontecerá em você, será chamada filho de Deus. Filho é fruto. Deus é o Altíssimo, ou seja, foi Deus que fez. Nasceu na barriga de Maria, mas não é filho de Maria, ele é filho de Deus. Aconteceu em sua vida. A materialização do milagre, da resposta, da promessa de Deus aconteceu em sua vida. Agora é material, está em suas mãos, está no seu colo. Não é? Mas quem fez? Quem fez foi Deus. E é evidente, justamente por causa das nossas fraquezas e das nossas debilidades, é que se torna evidente que foi Deus que fez. Eu quero que você receba essa palavra, que os seus olhos espirituais, seus ouvidos espirituais sejam abertos para essa palavra, porque hoje o nosso Deus está ensinando para nós que é Ele, que é o Espírito Santo, quem materializa aquilo que nós estávamos aguardando, a promessa, a capacidade, as habilidades. Ele te chamou para fazer uma obra? Olha que coisa maravilhosa, então vem. Vem e não tenha medo, não elenque uma infinidade de desculpas. O nosso Deus te encherá com dunamis, com habilidade, e sairá de você essa habilidade que foi posta, né, dele para você. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus.